Três templos dos 7 dias, mais uma grande trilogia. Vamos lá? Que maravilha! Sempre é um prazer. Programa Lux Me Alex, a luz é minha lei. O Templo de Jerusalém. São 3 dias com uma cachoeira de revelações. Escute, o Templo de Jerusalém foi edificado 3 vezes, mas pela primeira vez na história eu vos digo que podemos dizer que são 3 em Israel ou que são 7 templos para 7 dias. Primeiro, o primeiro templo foi o de Salomão, uma planta prévia feita por Dalet Vav Dalet, ou DVD, o hexagrama, a estrela de Davi que representa o seu nome, que representa também a ambiguidade que eu sempre falo para vocês. Dalet. Vamos mais. Com toneladas de ouro e pedras preciosas, prata e pau-ferro, pau-berzil, como eu falei no vídeo sobre a caravana de Salomão com os fenícios para o Brasil. As medidas adulteradas. Lembra que eu falei em vídeos de revelações que estão na lista de reprodução, 5º curso Sabedoria e Visão? Em sabedoria e visão é onde estamos agora. É a parte mais profunda, esotérica, interna de assuntos evoluídos que pouca gente entende. E se você entende, você é um privilegiado. Eu falei que as medidas originais de 10, e eu falei na trilogia O Céu é Aqui que isso é triangular, o Santo dos Santos, e não retangular nem cubo, foram pervertidas para 999 por Salomão, por conta dos efeitos cabalísticos, mas Ezequiel previu que na Nova Jerusalém a gente vai ter o retorno disso. O retorno das medidas originais. O segundo templo é o de Zorobabel, desta vez um modesto prédio, não tinham muitos recursos após o cativeiro na Babilônia, nos dias do profeta Ageu, quando Zorobabel era o governador, naquele contexto célebre de Malaquias 3, onde pedia-se para que trouxessem os dízimos para que eles pudessem reconstruir o templo e com o templo reconstruído pudessem ter mantimento na casa que tinha sido recém-construída por Zorobabel. Mas aí os profetas envolvidos até em feitiçaria, más consciências, pessoas do mal realmente, como diz Miqueias 3:11, Malaquias 3, versículos 6 até o 10, roubavam o Senhor, desviavam os recursos, e hoje eles usam Malaquias 3 ao inverso, como fazem com toda a Escritura. Depois veio o terceiro templo. Esse para a maioria não é considerado o terceiro templo, porque é na verdade uma extensão do segundo, que é o de Herodes, que por razões políticas, o grande Herodes remodelou e edificou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, este não é considerado para a maioria dos judeus o terceiro, mas aquele que virá ainda. O quarto templo é o templo que Jesus edificou, conforme João 2, do 18 ao 23, como remotamente, como rudimento de verdade. Nós falamos lá no Desistematizando, um alimento materno para quem está saindo do sistema, do entendimento de que em 3 dias, e o Senhor usa uma linguagem tipológica para dizer que em 3 dias ele edificaria o verdadeiro templo, a saber, o seu corpo, revelado em Hebreus 3:6, Efésios 2, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 2, pedras vivas desse edifício, cabeça do corpo, é assim que tratou Paulo. É um corpo, portanto, metafísico e invisível. Já o quinto templo é o do anticristo 666. Esse templo será pervertido como foi o de Salomão, que aliás é uma pré-figura, é um tipo do templo
que virá agora. O sexto templo é perfeito, com as medidas acertadas, de Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 47. Templo diferente, com mobília diferente, com utensílios e dimensões perfeitas, agora saindo do 666 para o 777. Leia comigo Zacarias 14:16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Que lindo! Nesse templo não haverá mais véu, não haverá mais castiçais, candelabro, menorá, nem mesa de pães, nem sequer a arca da aliança, porque no milênio esse sexto templo terá a presença da luz, a carne, melhor dizendo. A luz, que é o nosso Senhor, estará materializado com corpo de luz, e será o nosso alimento por 1000 anos, sem a necessidade de pães, mesa, castiçais, véu ou arca da aliança, pois ele estará presente conosco. E por fim, vem o sétimo templo, que é o templo de luz. O templo de luz 777, que nós saberemos, conforme Apocalipse 21, apenas no final desta trilogia. O primeiro templo depois do tabernáculo e o equívoco de Davi. Leiamos. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. Veja, você sabe muito bem que isso foi rechaçado, muito bem refutado por Estevão, quando um pouquinho antes de morrer, justamente morreu por ter falado o que falou, capítulo 7, versículos 47 em diante, quando, pela grande visão profunda de lume de Estevão, disse: o escabelo dos pés do Criador não é em templos, em casas de materiais humanos, mas é a terra toda, é o mundo todo. Até hoje há uma ignobilidade tão grande em relação a isso, porque vão a casas feitas por homens e dizem casa do Senhor. Se já não era o próprio templo de Salomão com a arca, imagina esses templozinhos que eles constroem em esquinas de bairros e vilarejos para gentios. Como pode o Senhor morar ali, se a casa do Senhor, que o Salmo 122 retrata, é toda Jerusalém, e nem é a cidade, porque a cidade é a matéria que representa mais do que isso. A casa do Yahu, do Yah, a Shalaim do Yahu, é muito mais do que isso. A morada do Senhor é toda a matéria, todas as ondas de luz e matéria, onde você for, ali está o Senhor. E Davi sabia disso, mas por um lapso ele ficou cego pelo plano de colocar a arca do Senhor em uma casa confortável, assim como ele, rei, tinha uma casa confortável. Ele pediu para que os fenícios pagãos, extremo norte de Israel, hoje Líbano, pagou uma fortuna por isso, milhares de homens, para construir o seu palácio, a sua casa de ouro e cedro, ou provavelmente pau-berzil já naquela época, e o seu filho pegou a planta, como a gente vai ver agora, e continuou a obra e fez a mesma coisa com a casa do Senhor. Leamos o versículo 3. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Veja, eu não estou lendo a passagem de Samuel 7. Eu estou lendo exatamente a passagem que o sistema vai usar para defender o templocentrismo e refutando-a.
No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me entre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo Israel. E entre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. O sistema vai usar isso por teologia para defender o templo, quando, na verdade, o texto poético e histórico apenas está registrando um momento da história, um retrato da história, do coração de Davi, palavras de Davi, escritos de Davi. É a interpretação da história e a leitura da história conforme os olhos de Davi, e não do Senhor. E ele me disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios. E agora você tem um grande problema. Ele está dizendo seu filho Salomão. Sim, porque quando você abre Samuel 7, você lê e se depara com o Senhor dizendo: a ele será para mim filho, e eu serei para ele pai. Da sua descendência nascerá um que vai edificar o templo. Se referindo ao filho de Davi. Quando é filho, em hebraico, de biologia, biológico, é Bar Jesus. Bar Davi. Salomão é um Bar Davi, Bar DVD. Mas quando é da descendência, é Ben que nós falamos. Ben DVD, Ben Davi. E não Bar em hebraico. Jesus não era Bar, Jesus era Ben, da descendência. Então podemos dizer que Davi se confundiu Bar com Ben. Ou melhor dizendo, se confundiu Ben com Bar. Jesus é o filho de Davi, da descendência de Davi, que edificou o verdadeiro templo, a saber, João 2, 18 ao 23. Você que é do sistema, nunca leu, tem que ler hoje para se libertar dessa prisão mental. Que o sistema te aprisiona porque templocentrismo é lucro. Mas é mais do que isso. Agora eu vou trazer isso aqui para quem é dessistematizado já sabia. Talvez não isso aqui, mas a essência sabia. Agora para você que é dessistematizado, eu vou lhe dizer, por mais que isso daqui seja a interpretação que Davi teve, porque Davi entendeu sempre que se tratava do seu filho. E veja que nos cursos a gente sempre diz que Salomão é que se colocou posteriormente com a morte de Davi na condição de descendente. E ele disse a profecia de Natã, do Criador para Natã, para meu pai, se referia a mim. E se colocou nessa condição de descendente de Bar Davi. Mas não. O que nós estamos vendo aqui é que muito antes que Salomão quisesse se colocar nisso, Davi já tinha influenciado seu filho. Davi tinha interpretado errado a profecia de Natã, e Natã tinha falado primeiro falsamente, depois o Senhor corrigiu Natã e disse: não, diga para ele que não vai ser assim, porque ninguém pode construir casa para mim. Ora, se ninguém pode, por que Salomão poderia? Deus pode ter mudado de ideia? Natã falou uma coisa e depois falou outra, porque a primeira falou da carne e a segunda falou do espírito. Agora Deus não. Deus tem palavra. Deus não é como homem. Se ele disse que ninguém pode construir, por que depois ele mudaria de ideia e diria que Salomão pode agora construir? Aí veja que Davi continua interpretando errado e dizendo: pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. É claro, nós temos que nos colocar no lugar de Davi e entender que Davi jamais poderia pressupor que Deus tivesse falado para Natã, através de Natã, que isso aconteceria muito tempo depois, 10 séculos depois, aproximadamente. Como poderia ele imaginar que depois de 1 milênio? Mas para Deus era só um dia depois. E aí o texto continua: firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos. Acontece que aí vem uma grande revelação para todos vocês. Será açoitado pelos homens. O texto ainda diz de Samuel. Quem é que foi açoitado pelos homens? Uma quarentena de açoite. Jesus, se não Salomão. Salomão nunca teve nada. Tudo que Salomão teve foi açoite de mulheres, concubinas.
Ei, mas tem uma coisa aqui. Quando Deus diz, se ele desobedecer, o reino de Salomão não é para sempre, mas o de Cristo é. Cristo já disse, representa o Messias, ou melhor dizendo, Davi representa o Messias e Salomão representa o anticristo. Só que o que está sendo falado aqui é muito, agora é para todos. Mesmo você que já estudou tudo isso aqui e soube de alguma coisa nova aqui. Tudo isso, meus irmãos, faz parte da ambiguidade. Mal e bem. Verdade e mentira. Por quê? Deus sabia, evidentemente, como sempre soube todas as coisas, quando escolheu Judas, quando deixou a serpente entrar no jardim, quando fez Adão sabendo que ele cairia, quando colocou a árvore para que eles comessem, tudo tipológico, mas você entende. Deus também sabia que Davi não ia entender. E como eu faço sempre um paralelo, pela dureza do coração liberou o divórcio, pela dureza do coração liberou o tempo, porque é o seu mal necessário, é o pretexto que o Criador encontrou para, assim como Israel é o pretexto que ele encontrou para interferir, sem ferir seu atributo principal de caráter, justiça. Agora sim também ele encontrou um pretexto, formou um pretexto para interferir. Ele faz com que Davi entenda errado a profecia. Ele poderia falar através de Natã dizendo o Messias e não o seu filho biológico da sua carne é que vai edificar, mas ele deixou dúbio. E de propósito ele fez isso para que de propósito nascesse o pretexto para que se construísse o templo e através do templo errado pudesse gerar tudo que nós temos hoje. As sociedades secretas, o terceiro poder, os senhores do mundo, a ambiguidade, o esoterismo, todo entendimento errado, a força da cabala, tudo, a perversão, a profanação. Nasceu esse Salomão aqui. Nasceu a raiz de toda a sabedoria da ambiguidade do triângulo para baixo. Graças àquele templo e àquele erro de interpretação de Davi. E Deus assim quis, e agora nesse momento no versículo 7 ele diz, já que você vai interpretar errado, já que você vai achar que é o teu filho biológico, então vamos lá, eu vou estar lá até que ele obedeça os meus mandamentos. Se ele não obedecer, todo pacto é quebrado. E as ordenanças precisariam ser atendidas, respeitadas. Mas Salomão prefigura o anticristo. Salomão representa todo o PIB. Toda a riqueza de Salomão é 666. Ele é aquele que perverteu, já disse, de 10, 10, 10 para 999, de cubo para triângulo, porque ele tinha as revelações mais profundas de lume da ambiguidade. Aí sabe o que aconteceu? Através desse pretexto, veja só, primeiro, que se você for falar com um templo centrista qualquer, como todo sistema templocêntrico diz, os teólogos vão dizer, os templos receberam a unção do Senhor. A presença do Senhor desceu por conta da arca, desceu por conta que envolveu o povo, desceu porque... Enfim. Mas a presença desceu. Aí surgem outros equívocos, como por exemplo da Shekinah. Então se atém sempre a esses textos e não a perversão e consequências do que no versículo 7 nós lemos. Se ele respeitar os mandamentos e ordenanças, Deus já fazendo de propósito e sabendo que dessa vez o homem cairia. Ele escolheu Judas, Judas caiu. O que ele faz? Ele faz com que a profecia de Natã seja dúbia, repito. Davi se confunde. Ele sabia disso e ele fez de propósito.
E então, com esse entendimento de Davi errado, nasce toda a concepção maçônica. Maçônica lê-se construção dos pedreiros livres, das construções das catedrais, das paróquias medievais, de todos os templos, desde o primeiro monastério do pai de Constantino, depois todos os monastérios que passaram do paganismo para o cristianismo do imperador Constantino, depois nos dias de Jerônimo, e assim foi, e assim é, até os dias de hoje. Toda a catedral que você vê, até hoje, é fruto do entendimento errado dessa profecia. E Deus sabia disso. E foi Deus que colocou isso no coração do homem. E essa é a grande revelação, é apenas a primeira, é apenas o começo dessa trilogia. Imagino que vai na segunda e na terceira parte, no fechamento, é apenas o início. O entendimento de que o Deus que colocou uma árvore da ciência do bem e do mal e uma serpente no jardim, é o Deus que escolheu Judas, é o Deus que fez com que essa profecia fosse interpretada errado, para que nascesse o templocentrismo e a semente do mal, a semente de Caim, dentro da religião, para que o judaísmo fosse pervertido, para que o islamismo fosse pervertido, para que o cristianismo fosse pervertido e para que as pessoas ficassem presas no crivo da matéria, para que elas olhassem para a matéria, para que elas fossem iludidas pela matéria, por utensílios e bezerros de ouro. É Deus quem está confundindo o homem e fazendo ele crer em bezerros. Por quê? Porque é um crivo. Tudo que ele quer é saber quem consegue, qual consciência consegue transcender a fisicalidade e ver além da matéria. Quem pode encontrá-lo além da prisão religiosa? Quem pode ver ele além da prisão religiosa? Para vocês terem uma ideia, eu quero convidar vocês. Nós estamos voltando um pouquinho, 500 anos atrás, nos dias de Ezequiel, o capítulo 33. Eu quero ler contigo. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Escute só esse texto. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Agora veja. Versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti às paredes, matéria, e nas portas, matéria, das casas, matéria, e fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti com o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. São só falácias, sofismas. Tudo hipocrisia. Pois elogiam, louvam, adoram com sua boca, mas o seu coração está cheio de materialismo, de matéria. O seu coração está cheio de vaidade, de ter, ser e poder, de meia.
E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange. Olha como o Criador gosta de canções com voz suave, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Estão acostumados só em ouvir e nada mudar. Escravos de si mesmos. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ah, meus queridos irmãos. Vocês podem entender isso? Esse templo surgiu, nasceu, pela interpretação errada que o próprio Deus quis que assim fosse. É Deus que está induzindo o homem a ser como os pagãos são, querendo colocá-lo, a sua grandeza, a sua imensidão, o seu poderio, em caixotes, em caixinhas, em sinagogas, em templos pequenos. Querer prender ele. E Deus quis isso. Deus quis que o homem prendesse ele em 4 paredes. Tenta me colocar aí. Diz que aí é a minha casa. Diz que aí é onde eu habito. Deus quis que o homem entendesse que a sua glória era pequena. Apequenar o seu Criador. Torná-lo pequeno. Por quê? Para ele mostrar para esse homem, como disse Estevão, qual é o tamanho da sua glória, qual é o tamanho da sua força. E é esse mesmo templo que foi dominado pelo mal. Cadê a glória do Senhor de lá? Estou encerrando a primeira parte. Número 1. Esse mesmo templo foi saqueado por Sisaque do Egito durante o reinado de Roboão, o terrível Roboão, e foi restaurado pelo rei Asa. 2. O rei Josias fez os reparos. 3. Posteriormente o rei Acaz removeu parte dos ornamentos do templo e enviou-os ao rei da Síria como meio de apaziguamento político e cerrou as portas do templo. 4. Seu filho Ezequias abriu e purificou o templo. 5. Voltou a ser profanado pelo seu herdeiro Manassés. 6. O neto de Manassés, Josias, foi o último rei de Judá que fez reparos no templo. 7. A idolatria continuou entre seus sucessores. 8. Finalmente, o Criador permitiu que o rei Nabucodonosor de Babilônia destruísse totalmente o templo que ele mandou construir em 586 a.C. É Deus quem chama o homem que tinha título de Lúcifer. Sabia? Lúcifer é o título de Nabucodonosor e do rei de Tiro. Ezequiel de rei de Tiro. Os fenícios. Tiro é Fenícia. Os mesmos que construíram o templo de Salomão. Quem é que tinha o título de Lúcifer? O rei de Tiro, da Fenícia. E Nabucodonosor. Lucifer. Quem é o Lucifer? É Nabucodonosor. É essa estrela da manhã que ele traz como iluminado o rei mais poderoso em 4.000 anos da terra e diz: você que adora deuses pagãos, os filhos de Deus que trouxeram essa cultura desde o tempo de Nimrod, vai lá e destrói o templo que eu mandei construir e não deixe nada, nem cinza. Sabe, eles saquearam tudo, até a Arca da Aliança levaram. Cadê o poder da Arca da Aliança? Que não podia encostar nela. Você entende? 50 anos mais tarde, o rei Ciro autorizou o regresso dos judeus de Babilônia para a Palestina e a reconstrução do templo. E aí vem o segundo templo, quando Zorobabel dirigiu as obras da reconstrução, mas sob a oposição dos habitantes daquela região, teve que ficar por 10 anos em inércia, sem construção, a
até que o povo foi autorizado a reiniciar as obras. E depois o templo foi completado e dedicado. Aí vem o pseudo terceiro templo, a adulteração da arquitetura ou a extensão do segundo por Herodes, como está em João 2:20. E o Muro das Lamentações foi terminado pelo rei Agripa II, bisneto de Herodes, até que em 70 depois de Cristo foi destruído. Veja a minha trilogia Micro e Macro Apocalipse, quando os romanos arrasaram o templo, saquearam as suas riquezas e levaram uma menorá, como ficou imortalizado um famoso arco do triunfo de Tito em Roma, que é esta imagem que você pode ver agora aí na sua tela. Os romanos levando a menorá e ainda comemorando. Nabucodonosor, não é esse daqui o templo sagrado deles? Destrói. Um informante chegou para ele, provavelmente um oficial, e disse: Nabucodonosor, ali dentro tem um utensílio que eles chamam de Arca da Aliança, que é a presença do Deus deles. Esse Deus sem rosto, se tocar morre. Que morre nada, nossos deuses são mais poderosos, vai lá e pega. Jeremias disse: assim diz o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Criador, é o Todo-Poderoso que está permitindo isso, que Jerusalém seja levado cativo na Babilônia. O que acontece? Destrói o templo. Agora, muito tempo depois, 500 e tantos anos depois, de novo, o Senhor, através do seu lado mal corporificado no coração de um homem chamado Tito Domiciano, general de Roma, agora na Babilônia, agora é Roma, 70 depois de Cristo, não deixa nada, só deixa o Muro das Lamentações, que foi feito depois pelo bisneto de Herodes. Destruiu tudo e ainda levou a menorá, que era símbolo da ambiguidade, símbolo da presença do Senhor, da luz do Senhor. Toda a luz se foi e Jerusalém se tornou cinzas e trevas. Olha só os romanos levando a menorá, como na imagem que você vê ao fundo. 990 anos antes de Cristo, a construção do primeiro templo por Salomão. 586 antes de Cristo, o templo de Salomão é destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. 515 antes de Cristo, os judeus constroem o segundo templo. 19 antes de Cristo, Herodes o Grande amplia o segundo templo. E em 70 depois de Cristo, Tito Domiciano destruiu o templo de Herodes. É Deus. Você vai ver amanhã na segunda parte que disse: construa, destrua, construa, destrua, construa, destrua. É o Deus de Jó. Eu dou, eu tiro, eu curo, eu mato, eu firo. Ambiguidade. Quem é Deus, trilogia? O pessoal templocentrista não sabe nada disso e acham que o Senhor está lá como casa de Deus. Mas amanhã na segunda parte e na terceira principalmente vem revelações que você precisa estar preparado para entender, senão não vai entender. Aos evoluídos, uma boa noite e até amanhã.